Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Arredrez, eu sou o Alan Dimi e nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre como começar no xadrez, tabuleiro, movimento inicial das peças, tá bom? Como eu falei no vídeo de boas-vindas, que está aparecendo aqui no card, o canal vai ser dedicado tanto para a galera que está iniciando, quanto para a galera que já tem experiência e noção de estudos mais aprofundados sobre o xadrez. E no caso desse vídeo você vai aprender com ele tudo para começar o jogo de xadrez, tá bom? Então, se você está chegando agora ao mundo do xadrez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos lá, ó. Começando aqui falando sobre o tabuleiro. O tabuleiro é composto por 64 casas, dividido entre colunas e fileiras, tá bom? As colunas elas são descritas por letras que vão de A até H. Então aqui a gente tem, ó, coluna A, coluna B, coluna C, e assim vai até a coluna H. E do mesmo jeito aqui, fileira 1, fileira 2, fileira 3, até a fileira 8. Então vira tipo um jogo de batalha naval aí, que a gente é acostumado a jogar. Aqui vou colocar uma peça aleatória, esse é o peão. A gente já vai falar sobre ele, sobre todos os movimentos dele, das outras peças. Então se ele está aqui nessa casa, ó, coluna E, fileira 4, a gente diz que o peão está em E4. Então, se ele avança aqui, a gente fala que ele foi para E5. Vou colocar uma outra peça aqui, a torre. Depois a gente vai falar sobre ela também. Aqui ele está na coluna C, fileira 4. Então, a gente fala que a torre está em C4. Então, isso é importante, galera. Você decorar aí você começar a anotar as partidas, os movimentos, essas coisas. Para questão de estudo, de análise, conforme você for aprendendo e se desenvolvendo, isso é muito importante, porque todos os sites, todos os livros, eles abordam o estudo do xadrez através desse estudo da descrição, tá bom? Então vamos lá, começando pela torre. A torre das brancas, elas começam na casa A1 e H1, e a torre das pretas aqui, ó, na casa A8 e H8. Lembrando que hoje aqui a gente vai aprender sobre o movimento das peças, a gente não vai fazer sobre estratégias, checkmate, táticas, essas coisas, porque senão o vídeo fica muito longo e a gente vai aprendendo sobre isso nos outros vídeos que vão chegar no canal, tá bom? Vamos lá. Torre começa aqui em A1. O movimento da torre é bem fácil. Ela se move na vertical e na horizontal, ou seja, ela faz esses dois movimentos aqui só. Ela não pode andar na diagonal, tá bom? Então vamos lá. Supondo que aqui o tabuleiro esteja vazio, a torre pode se mover por toda essa fileira, se ela estiver livre, e por aqui, pela horizontal. Se tiver outra peça no meio, ela não pode pular, galera. Ela não pode vir para cá e parar na G1, por exemplo. Ela só pode andar essas duas casas, não pode parar em cima, obviamente, da peça, nem passar outra peça. E se tiver uma peça adversária, tiver uma peça adversária no caminho, ela pode capturar. É só tomar o lugar da peça adversária, tá bom? Esse é o movimento de captura. Aqui, ó. Você pode escolher vir por essas duas fileiras. Lembrando, você não pode pular a peça do adversário também e não querer capturar, não quiser, se você não falar, não quero capturar essa peça, tá bom? Isso não pode. Você pode escolher uma dessas duas casas para ir ou capturar a peça adversária. Então esse é o movimento da torre, simples e fácil, tá bom? A torre começa em A1 e H1. Vamos agora para os cavalos. O cavalo começa na casa B1 para as brancas e G1, e B8 e G8 para as peças pretas. Vamos lá, o cavalo anda no famoso movimento de L. Vou colocar aqui o cavalo na casa central. E aqui você pode escolher. Eu costumo falar que a gente anda duas para frente e uma para o lado. Aí o cavalo desta casa de D4 ele pode vir para a casa de E6. Viu que ele fez um L aqui, ó, duas para frente e uma para o lado. Ou ele pode também, ó, duas para frente para o outro lado. Daria na mesma se você falasse uma para o lado e duas para frente, ele vai chegar no mesmo lugar.
Então, vai da pessoa falar duas e uma ou uma e duas. Do mesmo jeito para trás. Duas para trás e uma para a esquerda. Duas para trás e uma para a direita. Duas para o lado e uma para baixo. Duas para o lado e uma para cima. Então, o cavalo nessa casa central, ele pode ir para essas 8 casas, tá bom? Essas 8 casas aqui. A menos que elas estejam ocupadas por outra peça. Por exemplo, tivesse um outro cavalo aqui, uma torre. Vamos colocar um peão aqui também. Então o cavalo, ele não pode vir para cá, nem para cá. Ele pode ir para o lado. Ele pode vir para esta casa. Não pode vir para essa, não pode vir para essa. Pode vir para essa, pode vir para essa e pode vir para essa. Então, restaram 4 casas aqui para o cavalo. E se tiver uma peça adversária, ele pode capturar. Por exemplo, aqui ele pode ir 2 para frente e uma para o lado e capturar a peça adversária. O mesmo movimento que ele faz é o movimento de captura, tá bom? O cavalo é a única peça, galera, que ele pula outras peças. Vamos fazer o exemplo aqui. Eu mostrei aqui que a torre não pode pular. Se eu pego essa torre de F2, ela não pode saltar sobre as outras peças e vir parar aqui em A2, por exemplo. Já o cavalo, ele pula as peças. Se a casa de destino final estiver livre, então, aqui, ó, por exemplo, 2 para frente e uma para o lado. Então ele pode saltar por aqui e vir para a casa de F3. Ou vir uma para o lado e 2 para frente. Saltou a torre, parou em F3, porque F3 está livre. Então o cavalo, como eu falei, única peça que pula as outras, tá bom? Então, torre vertical e horizontal. Cavalo faz o movimento de L. Agora a gente vai aqui para os bispos. Os bispos começam em F1 e C1 para as brancas, C8 e F8 para as pretas. O bispo anda na diagonal, então o bispo das casas escuras sempre vai andar nas casas escuras, e o bispo das casas claras sempre andar nas casas claras. Se tiver peça na frente, o bispo não pode andar, não pode pular. Ou aqui, por exemplo, se estivesse aqui, ele não poderia pular. Se tivesse um peão aqui, por exemplo, em F4, ele não poderia vir por essa diagonal, mas ele poderia vir por essa até a casa de E3. Ele não pode saltar, então ele tem essas 2 casas disponíveis, tá bom? Bispo anda na vertical, na diagonal. Vertical não, desculpa. Diagonal. Se tiver uma peça adversária aqui, ele pode capturar. Então o bispo é bem fácil. Vamos lá agora para dama ou rainha. A gente geralmente fala dama porque na hora de escrever, como rei, a gente usa a letra inicial da peça. Então, como o rei já é o R, então a gente usa o D para dama para não ficar R de rei e R de rainha, ia causar confusão e a anotação das partidas não daria certo nunca, tá bom? Então, geralmente a gente chama de dama. Tem quem chama de rainha, mas na descrição a gente vai chamar de dama, tá bom? A dama faz movimento vertical, horizontal e diagonal. É a peça mais poderosa, tirando o rei, claro, que não pode ser capturado. O rei é a principal peça do jogo, mas em questão de força, de movimentação, de poder, de captura, de agredir e atacar o adversário, a dama é a peça mais forte, considerada a peça mais forte. Então aqui, se ela tiver em D1, ela pode ir para D8, pode ir para H5, pode ir para E2, F3, então ela pode ir para todas essas casas aqui, ó. Desde que esteja livre. Se tiver uma peça aqui, ó, tiverem essas peças das próprias brancas aqui na frente, ela não pode saltar. Então ela fica restrita a este movimento aqui dessas casas, tá bom? E se tiver um adversário em qualquer uma dessas casas, pode capturar normalmente. Aqui ela pode
pode andar por essas casas livres ou simplesmente capturar aqui. Se estiver aqui, pode capturar. E se estiver aqui, pode capturar, tá bom? E o rei... muito importante, a dama, ela começa na casa D1, tá bom, galera? O rei começa na casa E1 e ele tem o mesmo movimento das damas, porém, ele pode andar apenas uma casa. Ele pode ir para vertical, para horizontal ou para diagonal. Só que o rei só anda uma casa. E tem um detalhe, o rei não pode andar por casas atacadas. Como assim? Vamos supor aqui, vamos pegar a torre, que é um movimento de vertical e horizontal. Se a torre do meu adversário estiver aqui, nota que a torre está controlando essa coluna D, por causa do movimento dela. Então o meu rei, ele fica restrito a essas 3 casas. Ele não pode vir para a casa de D1, nem para a casa de D2, porque o rei é a única peça que não pode ir para uma casa atacada, tá bom? E aqui o rei começa em E1 e o rei das pretas começa em E8. Então a gente já tem a fileira do fundo completa aqui, ó. Torres, cavalos, bispos, a dama e o rei. Mesma coisa peças pretas. E para completar o time, a gente tem uns peões. Opa. Os peões eles ocupam a fileira 2 e a fileira 7. No total são 8 peões. Opa. Aqui. 8 peões. O peão é a única peça que não pode voltar. O peão só anda para frente, tá bom, galera? Todas as outras peças podem voltar a hora que quiserem, exceto os peões. O peão estando na casa inicial, ele pode andar uma casa ou pode andar 2 casas. Depois que ele fez um movimento inicial, o adversário vai fazer outro lance. Esse peão que já se mexeu, ele não pode mover 2 casas mais. Ele só vai poder andar de uma em uma casa, tá bom? Mesma coisa do outro lado. O peão já moveu uma vez, no lance seguinte ele só pode mover uma. E como funciona a captura dos peões? Não é na vertical, como a torre, por exemplo. O peão ele captura na diagonal. Por exemplo, então se seu adversário jogou aqui, o peão pode capturar aqui. Ele não pode andar na diagonal, somente para capturar. Então o movimento de captura funciona assim. Se tiver uma peça, qualquer peça, o peão captura diagonal. Se tiver uma peça aqui na frente, o peão está bloqueado e não pode avançar, certo? Depois, vídeos mais para frente, a gente vai aprender sobre movimentos especiais, que são o en passant e o rock. Mas para começar é isso, galera. Movimento inicial das peças: torre, vertical e horizontal; cavalo, movimento de L; bispo, diagonal; dama, vertical, horizontal e diagonal, andando quantas casas quiser; o rei, mesmo movimento da dama, porém andando uma casa de cada vez; e o peão anda para frente uma ou 2 casas se ele estiver na casa inicial, e o movimento de captura dele é pela diagonal. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida aí, deixem aqui nos comentários. Aproveita aí e já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado com essas noções básicas aí do xadrez. E fica atento aqui no canal que vai vir muita novidade, tanto para você que está começando, quanto para você que já tem uma experiência, afinidade aí com o jogo de xadrez, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Chess, xadrez, arredrez. Valeu!